Obrigado. Eu acho que é ela lá agora. Dentro da fatologia, na penúltima linha, o relógio biológico às 3 horas ou da alta madrugada. Você podia explicar um pouquinho melhor essa condição? O relógio biológico das 3 horas é quase sempre uma pessoa normal, que tem a vida aí de dia e de noite, essa coisa toda, é a hora que a pineal precisa de funcionar. Então, é o processo da alimentação fotônica. Então, isso aí é que é o problema mais sério. Agora, por exemplo, para uma pessoa que está habituada igual a gente, isso não tem problema nenhum. Entende? Porque a gente dorme espaçado e isso atende a minha carga horária de sono. Porque a verdade é o seguinte, nós não precisamos de dormir muito. Isso é mais hábito. Mas agora, não pode mudar esse hábito de uma hora para outra, porque a biologia não admite mutilação. Ela não admite nada de truculência. Tem que ir tudo devagar. Então a carga horária de sono, ela é séria. Tem que ser respeitada. E com relação ao turno mental somático, então, essa condição da pineal, do funcionamento às 3 horas, isso fica diluído durante os turnos? Ou como é que é? Não tem esse pico? Não, o pico é porque o povo é que chama, que geralmente isso aí de 3 a 6 é o melhor horário que eles acham. Muita gente acha isso. Tem livros sobre essas coisas que o povo fala. Entende? Mais ou menos é por aí mesmo. Agora, eu, por exemplo, trabalhando igual essa noite, por exemplo, 6 horas, isso para mim é excepcional. A minha média é 3. Essa noite eu fiz 6. Está tudo a meu favor, situação toda bem, vamos em frente. Entendendo? Uhum. Agora, raramente eu vou às 7 horas. Entende? Mas essa noite eu fui porque, às vezes, o que eu estou fazendo não dá para parar. Já pega um ritmo, né? O processo intelectual tem isso. É o próprio serviço, né? Faz com que você caminhe, você nem vê o tempo passar. Então, dentro dessa condição, você pode explicar o crescendo responsabilidade e automotivação? É isso aí. É isso aí. Aqui tem várias coisas, está tudo dentro. Tudo dentro do mesmo. Paulo, aqui. Como que é o negócio da pineal? Então ela precisa de escuridão para funcionar, né? E é das 3 horas ela tem que parar. Ela é o horário de pico dela. Se você liga a luz, ela vai parar. Pois é, mas nós não temos nada disso. Quando você Como acerta, você repõe isso? Durante o dia, as coisas normais. Eu acho que isso tudo aí é besteira. Eu estou assim faz 50 anos, nunca tive nada. Você me conhece há muito tempo. Você já viu eu doido alguma vez? Com algum surto? Faz 50 anos que eu sou assim. Eu era rapazinho quando eu comecei a fazer isso. Agora, fui estudar. Por quê? Devido ao estudo da projeciologia, eu fiz uma opção de coisa que é muito além do normal aí, né? Outra coisa, eu era menino praticamente, quando eu comecei a psicografia, era de noite, porque tinha que ser depois que as aulas tinham acabado lá, a sirene já tinha batido, tudo fechado, praticamente. Tinha época que era só eu e um guarda que ficava lá de noite. Então, eu trabalhava justamente no anfiteatro da escola lá da faculdade, eu trabalhava sozinho. Foi quando eu vi o negócio que os lápis começaram a dançar na minha frente. Aí eu tive que parar. Aquilo já era de noite, porque lá acabava 11, 11h30, que batia a sineta. Aquela braba. Aquilo batia para todos os pavilhões das escolas. Então tinha que fechar tudo à noite. Agora, esse anfiteatro era na porta do meu quarto. Então eu saía, ia lá e fazia os exercícios de psicografia. Foi assim que eu fui desenvolvendo a coisa. Eu era menino. Agora, isso tudo já influía. Outra coisa, eu trabalhava e estudava nessa época. Não era fácil. Entendeu? E você aconselhou reposição da melatonina nesse caso ou não? Não, porque você está de dia, tudo. Por exemplo, aqui, em Foz, com esse solão, esse calor nosso tropical, o Rio de Janeiro, onde eu morava, não está nada, isso é bobagem. Eu nunca tive problema disso. Por exemplo, o próprio problema do confuso horário, que é o negócio do fuso horário, que é o processo da melatonina, eu também nunca tive problema. Você está entendendo? Jet lag. Nunca. Por exemplo, minhas viagens ao Japão. Há um monte de gente que chegava lá, estava tudo perturbado. Eu nunca tive, nem de lá para cá, nem daqui para lá. Coisa séria eu nunca tive. Devido ao processo de horário. Agora, então tudo é um processo de você domesticar suas glândulas, seu corpo, seus órgãos, seus sistemas.
Por isso que eu estou falando. Tem que respeitar. Mas com o tempo você domestica, você faz um gentleman's agreement com cada um desses sistemas. Até porque a pineal ela não precisa de tanto tempo assim para liberar, né? Ela libera com 2 horas, ela faz o ciclo completo. Né? O que perguntar é melhor acordar, por exemplo, 3 horas e até às 6 e dormir um pouco, ou, por exemplo, acordar 4 e ficar direto? Não. O ideal é você picotar o processo. O ideal é picotar as 24 horas em 4 turnos. Eu falo assim, depois de um turno. Você já viu lá o turno mental somático? Eu escrevi, é aquilo. Olha lá que eu estou dando aquilo que é o ideal. Mas eu não aconselho aquilo para todo mundo, não. Eu falo assim, na madrugada. Tem que começar aos poucos. Na madrugada, por exemplo, acorda e depois, antes de continuar o trabalho, acordar para o trabalho, dormir um pouco. É o ideal. 1 hora, pelo menos. Depois do trabalho de madrugada. É o que eu faço. Eu dormi hoje. Das 7 às 8. O ideal... Agora, por exemplo, eu deito das 7 às 8. Não preciso nem de olhar no relógio. Às vezes eu olho. Essa madrugada mesmo eu olhei que hora que era. Então, agora, eu estava, às vezes, eu estou muito aceso. Depois de 6 horas assim, eu estou totalmente aceso. Então, se eu dormir 10 minutos, eu já recupero depois. Tem umas coisas estranhas nisso tudo. Com o passar do tempo, a pessoa tem que fazer experiência nisso. É bobagem estar falando aqui, viu? Não adianta. É princípio da descrença. Não siga nada que eu estou falando. Faça a sua experiência, você vai ver o que acontece. Eu fiz. Mas, por exemplo, tem umas coisas que são paradoxais. É igualzinho o sono paradoxal. Você sabe que existe. Então, veja. Se eu trabalho muito, estou muito excitado, entusiasmado com aquilo, a euforia aumenta minhas energias. Eu, às vezes, em vez de dormir 1 hora, eu durmo 10 minutos, eu recupero tudo. Tem muita coisa disso que eu não explico. Isso aí a gente precisa de conversar com o Siddhartha, com o Nicomedes, esse negócio todo para dizer como é que é o Tarte. Entendeu? São pessoas que estudam esse assunto. Isso aí tudo tem. Agora, eu sou prático. Eu sou, nesse caso aí, entende? Um pesquisador prático da história, que eu vejo comigo. Eu consegui sobreviver até aqui, sem muito problema nisso. Agora, na minha idade, gente, a gente não precisa dormir muito mais, vocês sabem, isso é normal. O ideal, então, a priori, assim, seria das 3 às 6 e depois 1 hora até às 7 para... O ideal seria isso. Na sua idade, talvez, o ideal é começar das 4 às 6. Depois das 7 às 8. Depende da hora que você precisa estar lá no hospital. 1 hora antes. Olha aí, mas põe 2 horas só. Eu fiz isso durante mais ou menos 3 meses que eu estava fazendo uma prova e funciona muito bem. E parece que aquele sono que a gente tem... O problema ruim de vocês jovens, cada emprego, serviço... é que tem solução de continuidade, isso não é bom. Mas, tem que ser assim, ó, começou, você aguenta aquilo 10 anos. Depois você muda. Você vai mudando, a coisa... Você domina totalmente o processo. E parece que aquele sono que a gente tem logo depois, ela assenta aquela memória do estudo que você fez. Agora, ó, ele fixa ela, né? Agora eu vou te contar outra coisa. Por exemplo, do jeito que eu sou hoje, eu posso dormir às 7h30, como posso dormir à 00:30, sem problema. Eu encaixo tudo. Você está entendendo? No outro dia eu já estou tudo na rotina. Então, por exemplo, às vezes eu quero ver um processo de televisão, uma apresentação que vai ter, uma entrevista de alguém, o negócio é de noite. Eu corto meus horários. Agora, de vez em quando eu dou um golpe. Então, por exemplo, tem lá um programa que começa 00:00. Então, o que eu faço? Às 8 horas eu deito, durmo até um certo ponto, acordo antes. Eu mesmo já coloco, ó, tantas horas, você tem que acordar. Tal. Aí eu acordo um pouco antes, escuto, vejo o programa, depois vou dormir de novo, se precisar. Tudo isso eu sei julgar com a situação. Agora, o problema todo, você vai me perguntar assim, qual é a melhor arma, o melhor expediente, o melhor instrumento para a gente fazer isso? Tem um. Projeção. Qual que é? Eu acho que é a projeção, né? Nada disso. Você tem uma ideia? Higiene consciencial. A hora que eu vou dormir, eu falo assim, não, agora não vou pensar em nada. Se eu começar a pensar, eu começo a elaborar hipóteses disso, daquilo, tal, eu não durmo. Então não, eu apago tudo. Liquido com tudo. Tábula rasa. Isso é que é o mais difícil.
Isso aí a pessoa tem que arranjar com ela mesma. Nem o duplista ajuda o outro. Nem o amparador não ajuda, é só a pessoa. Esse é o instrumento básico. Eu estou te dando um macete, né? Isso aí é a coisa mais séria. Pensa nisso, higiene consciencial. Você tem melhorado, porque você era inculcado com a opção de coisa, você ficava tudo inculcado o tempo todo. Ultimamente você melhorou. Mas dá falta. Tem, ó. Mas eu tenho facilidade para dormir. Eu deito na cama, puff, na hora. Sei, mas esse negócio de facilidade para dormir, eu preciso de ver. O que fica depois? O que é que tem nisso? Você acorda lúcido, por que é que você está com sono? Porque tem gente que tem hipersonia, isso é outra coisa, isso é doença. Tem que ver. Eu durmo, mas acordo. Meus negócios são normais comigo. Entende? Não sou normal perante os outros. Uma pessoa que vai ver como eu durmo, esse cara é louco. Mas eu sou normalista dentro dessas coisas, não tem nada. Agora, tudo calculismo, cosmoético, racional, lógico. Senão não vai. Tem lógica para vocês tudo? Agora, vamos estudar mais, tem mais coisa para ser visto nisso aí é o máximo.